Dia, igreja. Que a paz de Jesus encha o seu coração, que o Senhor fale com você hoje poderosamente em nome de Jesus. Amém? Quero muito a sua atenção. Eu quero fazer uma reflexão aqui bem descolada hoje, que eu não vou me deter muito aqui às palavras. Eu estava lendo Marcos e me ressaltou o texto quando o apóstolo introduz o ministério de João Batista. Quem conhece aqui João Batista e seu ministério? Né? Acho que todo mundo está linkado, ainda mais chegando agora a Páscoa. Por falar em Páscoa, semana que vem temos as festas proféticas. Você pode dizer um aleluia bem forte aí? Você não pode faltar. Eu fiz uma advertência um tempo atrás sobre a forma como nós comemoramos festas. E existem algumas festas que são pilares da nossa fé. Você pode dizer amém? Você concorda comigo? Por exemplo, o Natal é uma, a Páscoa é outra, né? São festas importantes, pilares, que todas devem ser comemoradas. O que eu não entendo muitas vezes é uma desproporção de comemoração de festa para festa. Por exemplo, eu vejo que nós damos mais ênfase e importância ao Natal, que é super importante, nós celebramos o nascimento de Jesus, mas não equivalemos essa comemoração com a Páscoa. Isso me assusta, porque pode revelar uma falta de teologia da maioria da igreja. Porque você não pode comemorar menos que o Natal, a Páscoa. Você entende isso? A Páscoa é o ápice do propósito de Jesus Cristo. É o ápice da cruz, é o ápice do ministério de Cristo, é a Páscoa. Ele nasceu, excelente, vamos celebrar, mas ele morreu por nós, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Você pode dizer amém? Então, não podemos desistir de celebrar a Páscoa, porque secularmente a economia tenta sequestrar esse dia da gente. Você não pode abaixar a guarda, você tem que levantar a guarda e mostrar, não, eu celebro porque Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu para me dar a vida eterna. E não abro mão de celebrar isso tanto quanto o Natal, ou mais até do que o próprio Natal. Você pode dizer amém? Então traz para a igreja, a sua casa, os seus filhos, vem celebrar, vem consagrar um culto de gratidão ao Senhor e aprender também que são palavras maravilhosas que edificam a igreja. Então, faça essa avaliação em você, se realmente há uma desproporção de consagração, de dedicação nessas festas que são pilares e devem ser realmente celebradas, segundo a Bíblia, por estatuto perpétuo. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Só fazer aqui uma parte para não passar em branco, né? Então vai ser sábado, domingo de manhã e domingo à noite, ok? Queridos, esse ano Deus tem realmente cumprido a profecia dele de ser um humano aceitável ao Senhor. Tivemos umas celebrações fantásticas. A Bispa Lúcia prometeu que profetizou 3 vezes mais de restituição e realmente tem acontecido isso. Quem que tem tido bênçãos assim surpreendentes este ano aqui? Olha que bacana, eu não sabia, mas eu senti isso e quis perguntar, porque eu tenho tido também respostas, evidências fortes de algo que vai além esse ano, sabe? E está só começando, nós estamos terminando março, temos ainda vários meses pela frente, então se prepare, se encha de fé e expectativa, porque Deus vai te surpreender mais ainda esse ano em nome de Jesus. Você crê nisso? Só fica firme, fica no lugar certo. Ficar no lugar, a bênção e a maldição está na posição. Fala comigo assim, bênção e maldição está na minha posição. A posição que eu escolho estar define se eu vou ser abençoado ou se eu vou atrair um mal em ação. Maldição é uma palavra muito forte, né? Mas mal em ação é maldição. Você não foi amaldiçoado, mas a sua posição atraiu maldade. A sua posição fora do altar, fora do caminho do Senhor, atrai coisas ruins. Tanto é atração que a Bíblia fala, quando você obedece à palavra do Senhor, quando você crê no Senhor, quando você está na posição correta, as bênçãos o quê? Fala mais alto, as bênçãos te alcançarão. Perseguirão? Não, senão ela nunca alcança. Ela está perseguindo, elas te alcançarão. Eu não quero ser perseguido pela bênção. Eu quero ser alcançado pela bênção. Pode dizer amém? Ela vai te alcançar. Fica na posição. Fala comigo assim, ficarei na posição aonde Deus fala comigo. Fala, aonde Deus ministra no meu coração, em nome de Jesus.
fala que é para o seu cérebro ouvir, para o seu corpo ouvir e obedecer. Quando Davi estava em depressão, depois eu não vou lembrar agora de cabeça o salmo, estava mal para baixo, a mente dele não sucumbiu à sua realidade, à sua dor. Ele disse: ouça, ó minha alma, escute, ó minha alma. Lembra o Deus que você serve, lembra o Deus que eu sirvo. O meu corpo está cedendo, mas a minha mente, a minha teologia sabe o Deus que eu tenho. Então escute emoção, escute corpo, escute doença, escute enfermidade. Ele estava brigando com ele mesmo, pregando para ele mesmo: escute, ó minha alma, as palavras do Deus da minha salvação. Isso é poderoso, né? Então eu quero falar hoje com vocês sobre o ministério da preparação. Fala assim comigo: o ministério da preparação. Esse ministério foi revelado e foi notado no de João Batista, que ele foi alguém que preparou o caminho de Jesus, cumprindo as profecias que está lá em Isaías. Marcos 1, verso 2, já começa o capítulo falando sobre a profecia de Isaías, que viveu para mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo. Isaías não só fala que Cristo iria nascer, mas fala que João Batista ia existir e ia preparar o caminho daquele que seria o Messias que iria nascer. Isso 400 anos, 500 anos, não dá para precisar, porque tem a ver com o retorno do povo do Império Babilônico para Israel. Então, as datas ali escorregam um pouco. Tem 2 Isaías que escreveram, também atrapalham um pouquinho a interpretar, mas tem essa janela que na arqueologia é basicamente 0. 100 anos é 0 na arqueologia. Mas 3, 4 centenas de anos antes, Isaías escreveu sobre João Batista e sobre Jesus Cristo. E Marcos faz questão de começar citando isso. Conforme está o quê? Escrito. Conforme está escrito. Não é o que eu acho, não é da minha cabeça. Eu estou relatando, que eu estou visualizando aquilo que Isaías escreveu há 500 anos. Isso é muito poderoso. Olha que privilégio de Marcos, poder relatar na primeira pessoa uma profecia sendo cumprida, identificando João Batista como aquele que Isaías falou e identificando Jesus como o Messias que estava se manifestando. É uma coisa sobrenatural, maravilhosa, um privilégio ímpar que esse homem teve. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu anjo, o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você pode dizer um amém, dá um aleluia, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Oh, meu Deus, que bênção. Conforme está escrito: eis que envio o meu anjo. A gente pede para ver anjo, né? Se eu quero ter uma experiência com o Senhor, mas Deus envia anjo o tempo todo. É comum, homem de carne e osso. Como existem homens hoje que são anjos, no sentido de mensageiros, aqueles que Deus levanta para levar a sua mensagem. E nós não queremos honrar os anjos que a gente não vê, mas esquecemos de honrar os anjos que Deus coloca à nossa frente. Você tem honrado, identificado os anjos que Deus tem colocado à sua frente para falar da sua mensagem, da sua palavra, né? Não queira ser validado para ter experiências espirituais maravilhosas se você não honra as espirituais que Deus põe à sua frente, usando pessoas que levantam como anjos autênticos para abençoar a sua vida, para mostrar o caminho da salvação, preparar os caminhos, os acessos de Deus para a sua vida. Então, João Batista ele mostra que há uma maneira, há um caminho a ser preparado para Jesus se manifestar em nossas vidas. Preparar o quê? O caminho fala assim, do Senhor. Fala caminho do Senhor. Jesus, ele preparou um caminho também, que é o acesso do homem a Deus. Esse caminho não existia, havia uma lacuna, uma distância entre o homem e Deus, e Jesus ele vem e preenche esse caminho, esse acesso, dando ser possível qualquer pessoa que se arrepende e se chegar a Jesus, se achega também ao Pai. Você pode dizer amém?
Então, Jesus ele mostra claro que há um caminho, há uma solução para nos reconectarmos com o Pai. Mas e o caminho que te reconecta com Jesus? Já perguntou isso? Qual é o caminho que me conecta com Jesus? Que Jesus ele percorreu o caminho que me conecta até o Pai. Mas e o caminho que me conecta com Jesus? Essa foi a causa de João Batista. Eu vou mostrar quais são os passos, isso João falando, os passos, a maneira, os pontos a serem tratados, que vai permitir qualquer pessoa se identificar e ter acesso ao Messias, para ter acesso a Deus. Então, preparar caminho é um ministério contínuo que nós temos que fazer. Tem a ver com o que eu falei um pouquinho atrás, sobre as posições que eu escolho estar. O caminho é uma posição. Eu posso estar no caminho, eu posso estar fora do caminho, sim ou não. Eu posso estar parado, eu posso estar me movimentando. Então, o caminho é uma escolha que eu faço. Então, como é que está? Existe um caminho entre você e Jesus? Não estou nem falando entre você e Deus. Estou falando de Jesus como o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Jesus como aquele que te dá salvação, que é aquele que morreu na cruz pelos seus pecados. Qual é o caminho entre você e Jesus, entre você e a cruz? Esse caminho existe? Ele está limpo, ele está pavimentado, ele está assolado, como fala a Bíblia. Porque um dos nossos ministérios é restaurar os caminhos assolados, as edificações destruídas, sim ou não? Nós herdamos isso em Cristo, também falado em Isaías 61, sobre o Cristo e a igreja que iria se manifestar. Então, pergunta básica, como é que está o seu caminho? É tranquilo, tem um caminho que você chega a Jesus, que Ele fala com você, ou esse caminho ele é meio difícil, ele está cheio de pedra no meio do caminho, você às vezes chega, depois não chega, não é? Como é que está isso aí na sua vida? É importante a gente entender o ministério da preparação para me chegar a Deus. Eu já preguei, eu não sou um pastor itinerante, mas já preguei em várias igrejas diferentes. E já preguei a mesma palavra, coisa que não é habitual, eu repeti palavras, mas já algumas vezes consegui repetir. Nunca é igual, mas tento repetir palavras. E eu já vi a mesma palavra sendo pregada numa igreja ter uma reação na igreja, e a mesma em outra igreja, uma reação totalmente diferente. Uma totalmente avivada. Parecia que ia levantar, pegar a cadeira e jogar para o alto. Outras parecia que eu estava pregando para um cemitério. De verdade. Acho que é igual louvor também. Às vezes louva, todo mundo quase cai no chão. Outro louva, o pessoal está assim, ó. A palma nunca é certinha. Assim. Nem palma o cara acerta no louvor. Então, por que isso acontece? Porque a igreja esquece que ela tem que se preparar para vir encontrar o Senhor. Foi no estômago essa? Perdão. Mas nós esquecemos que nós temos que nos preparar para vir encontrar o Senhor, para vir estar diante do altar, para ouvir a palavra. Ou você acha quem mais recebe? Quem ora e vem ou quem vem e ora aqui? Todo mundo recebe, mas quem vem, quem ora, quem jejua, quem está tendo uma expectativa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e chega aqui, meu irmão, você fala aqui amém, é como se fosse uma pregação autêntica, a pessoa se enche, porque Deus honra, Deus manifesta, Deus ele identifica a alma sedenta, meu querido. Então, como é que está o caminho até Jesus? A pergunta é essa hoje. O ministério da preparação. Pessoas consagradas nascem assim, não nascem em cultos, nascem no dia a dia com o Senhor, na expectativa diária que ela tem de ter experiências com o Senhor, revelação, contato com o Senhor, autoridade, renovo de Deus constantemente. Então isso fala sobre um hábito que João mostrou para nós que é muito importante e que não deixou de ser necessário, porque há um caminho para a cruz, sim ou não? Há um caminho para chegar até a cruz é o caminho para chegar até o céu, mas há um caminho para chegar até a cruz, que nós temos que primeiro vivenciar, fala comigo, vivenciar. Segundo, fala assim, compartilhar. Tenho que divulgar para alguém esse caminho, mas eu tenho que viver ele também. Então, me preparar é estar pronto para o que vai chegar, para o que está por vir. Ninguém nos ensina com mais excelência esse processo do que João Batista. Ninguém. Esse foi o seu ministério e ele fez isso com excelência. No versículo 4, você vê o seguinte: assim apareceu João o Batista,
no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Vamos para o 6. Ora, o 5 fala que as pessoas vinham, se arrependiam e vinham ter com ele. 6. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo. Faça comigo, pelos de camelo. Quem que é esse look aí? Vai na Shein, põe lá pelos de camelo e compra uma veste de pelo de camelo. Você vai ficar super fashion. E cheiroso, né? Que camelo é cheiroso, viu? Inconfundível. O perfume de camelo é inconfundível. Todo mundo passaria no cheiro de camelo. E um cinto de couro em torno dos seus lombos. E comia, lá no café do Rolinho, gafanhotos e mel silvestre. Gente, tem tanta coisa boa nesse versículo aqui que você não tem ideia. Você nunca se perguntou por que ninguém contestou, prendeu João Batista antes? É porque ele não era uma fraude. Ele era sacerdote. Ele era filho de quem, gente? Tenho 3 que lê a Bíblia. Isabel e quem? Zacarias, que era sacerdote. Ele era legítimo sacerdote por descendência. Ninguém podia contestar João Batista. Por isso que não implicaram com ele. Batia, confrontava, ia lá, uns aceitavam, outros não. Mas ele era legítimo sacerdote. Porém, ele quebrou uma tradição, que era o quê? Vestes de linho. As estolas sacerdotais não eram aquelas. Ele, como mensageiro, como anjo mensageiro, ele falou, eu vou pregar só de olhar para mim. Ele escolheu uma vestimenta que é o quê? Camelo. Camelo, segundo as leis levíticas, que para eles eram muito importantes, era um animal imundo, que não se podia comer. Imundo. Quando ele desconfortável, era uma pele dura, não era macia, gostosinha, não. Era dura, desconfortável. Até o cheiro devia ser o mesmo do camelo. Depois fica ali vários dias no deserto, sem, às vezes, lavar uma veste. Imagina o cheiro, o odor que estava aquela veste. E ele fala, eu vou me vestir em protesto da maneira que vocês estão espiritualmente. A veste dele denunciava o estado de espírito dos seus colegas sacerdotes e fariseus. Ou seja, vocês estão com estolas, mas por dentro vocês são imundos. Por dentro vocês são podres. Vocês são de uma matéria que Deus não aceita. Então, aquilo só a veste já chocou. O cinto quer dizer o quê? Vocês são opressores. Vocês estão apertando, tentando fundir o santo com o profano. Não há fusão entre santo e profano para disfarçar a sua santidade. E às vezes a gente faz isso na vida. A gente tem uma coisinha ressaltando, um desconforto, um pecado, algo imundo, a gente aperta o cinto para disfarçar, sim ou não? Aperta o cinto para disfarçar. E você não disfarça, não tem aperto que faz fusão com o santo e com o profano. Quero ouvir um amém. Não tem aperto, não tem força, não tem nada que possa disfarçar o suficiente o santo com o profano. Jesus, depois, ele fala isso com outras palavras, dizendo que eles se escondiam atrás de vestes ornadas, né, com grandes franjas, era ou não era? Eles têm grandes franjas para dizer que oram muito, porque as franjas eram um sinônimo de oração. Eles tinham o hábito de orar, fazendo nós nas franjas. E quanto maior eram as franjas que eles tinham, maior era o aspecto de vida com Deus e vida de oração. Então eles cuidavam de um aspecto, era um grande investimento no seu aspecto de santidade, mas por dentro era a pele de camelo. Era uma realidade que Deus não aceitava, que carecia de arrependimento. Amém? Então olha só os paralelos que a gente vai tirando. Para eu poder trilhar o caminho até Jesus, eu tenho que conhecer a minha natureza. Então João não só sabia que era assim também, porque era da mesma linhagem, ele admitiu ser e passou a denunciar profeticamente para as pessoas aquilo que ele era, né? Para que outras pessoas entendessem que por mais que eles estivessem com estolas bonitinhas, branquinhas, franjas maravilhosas, eles por dentro estavam tão sujos, tão desconfortáveis,
tão imundos como João aparentava estar. Você pode dizer amém? Então, o caminho que eu tenho que construir com Deus é o caminho da consciência. Fala assim para mim, o caminho da consciência, de saber quem realmente sou. O caminho da consciência é importante, de saber quem eu realmente sou. Senão eu não consigo chegar com Jesus conversando, batendo papo, né? Como se eu fosse colega e não discípulo, não filho, e não alguém que carece ser salvo. Tem gente que chega no pastor e não é humilde. A gente finge que não vê, a pessoa se sente isso. Mas a pessoa não chega no tom de ajuda, mas é que ela quer estar próximo da gente. Mas ela quer entrar por cima. Então, ela chega falando como se fosse colega. Não como uma postura de discípulo, de quem quer entender, de filho. Sobrepondo, saltando. Então, você tem que procurar outro líder. Se você quer ser o meu colega, então procura o meu líder, para ele ser seu discipulador. Se você quer aprender comigo, então vamos definir papéis. Agora, trabalhar juntos também podemos, mas não finge que é meu discípulo, não finge que é minha ovelha, não tem problema. Trabalho com muita gente juntos, todos têm potencial, mas quer ser discípulo fingindo que sabe tudo? Não dá, isso é falta de humildade, é querer forçar um coleguismo onde tem que ter discipulado. Estão me entendendo? Isso é não admitir quem se é, o que se precisa ter, o que se falta ter em sua vida. É falhar a primeira lição, que é a da humildade, de quebrar o ego, de quebrar o orgulho. Então, João, ele mostrou que isso era possível ser feito. Divorciar com o ego, achando o caminho de saber quem é, da consciência sobre si mesmo. E revelar isso para os outros. Então, eu aprendo aqui várias lições com João Batista. A primeira lição, que fica clara, é a lição de nos divorciar com o sistema que nos aprisiona, com o sistema que nos faz viver para ele. O que eu quero dizer com isso? João, ele foi viver de uma maneira que ele divorciou-se da economia, ele divorciou-se da moda, ele divorciou-se da tecnologia, ele divorciou-se do dinheiro. Como ele estava, ele podia viver não sei quanto tempo, porque ele vivia sem ter onde morar, com uma roupa só, comia gafanhoto que vinha da natureza e comia mel. Ele divorciou-se completamente das coisas que todo mundo valorizava. E esse divórcio ele tem que ser possível em nossos corações. Ah, pastor, então tem que ficar na rua. Não é isso que eu quero dizer. Entenda o que eu estou te falando. O meu coração tem que estar desprendido disso. Você pode dizer amém? Nos desprender dessas coisas que não salvam. Vai pesquisar quantas pessoas estão hoje com dinheiro, ricas, que tem alguém doente, daria tudo que tem para ter a saúde de volta. Não compra. Dinheiro não compra respeito. Ele pode comprar posições, mas também não compra autoridade. Então, ele divorciou-se disso, e no nosso coração nós temos que ter esse divórcio também do sistema que nos aprisiona. Nós temos que estar nele, que nós estamos no mundo, mas nós não temos que amar esse sistema e nem depender dele. Uma vez, quem foi que me chamou? Ela falou assim, eu fiz uma coisa com o meu carro uma vez, parei em qualquer lugar, aí a pessoa já me conhecia e falou assim, esse aí é desprendido mesmo. Falou assim, esse aí é desprendido. E é verdade, eu sou uma pessoa desprendida das coisas. Eu não estou preso em bens, eu não estou preso em dinheiro, eu não estou preso em status, eu não estou nem aí para nada. Para mim não ter nada e ter tudo é a mesma coisa. Porque eu sei o que é não ter nada, e sei o que é ter alguma coisa. O apóstolo Paulo disse isso, sobre passar dificuldades e ter abundância. Mas em tudo a nossa riqueza está em estar bem ou não com Deus. Eu descobri há um tempo na minha vida que
quando me perguntam se você está bem, eu quase falava sempre que estava bem, mas sem estar. Mas eu não estava mentindo, porque o meu estar bem, para quando eu dava a resposta, tinha a ver com minha paz de espírito, estar bem ou não com Deus. Não tinha a ver se eu estava com dinheiro, se eu estava com saúde ou não, brigado ou não em casa. Não, tinha a ver, não, se eu estou bem com Deus, eu estou bem. Estou ótimo. E eu entendi, eu falei, caramba, isso é legal. Porque a minha base de resposta de estar bem, perguntam, é a minha vida espiritual. Não o que eu adquiri, o que eu perdi, o que eu tenho, o que eu não tenho. É a minha vida com Deus. O dia que eu fiquei mais ou menos assim, pior que assim com Deus, com alguma crise espiritual, e me perguntava, você está bem? Eu já dizia, estou indo, estou caminhando, estou indo para lá. Mas estava até bem nas finanças, estava até bem em outras coisas. Então, quando a gente responde se nós estamos bem ou não, baseado no que nós temos, é porque falta uma conexão entre você e Deus ainda. A resposta tem que ser se você está bem ou não com Deus. O resto é só resto. Então, esse divórcio no seu coração tem que existir. Você vive, trabalha, ganha o seu dinheiro, negocia, ganha às vezes, perde às vezes, beleza. Tem que ter, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Tem que estar no Senhor. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Tem que estar no Senhor. Ele é a sua riqueza. Aí eu passei a falar assim para as pessoas, está tudo bem, Aisle? Aí ele dizia assim, está tudo ótimo, tá tudo pegando sob controle. Porque eu estava bem, né? Mas estava tudo pegando. Eu estou bem, está tudo pegando, mas sob controle. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Uma hora vai resolver. E resolvia. E eu falava rindo, brincando, mas era verdade. Está tudo pegando. Tudo dando errado, mas está tudo sob controle. Vai dar certo no final. E no final, dava certo. Então, João, ele não só pregava, ele era a pregação. Uau! João, ele não pregava, ele era a pregação. Ele desenvolveu uma técnica de mensagem que quem olhasse para ele, tivesse 2 neurônios, entendia a mensagem. 2 neurônios, entendia a mensagem. Esse cara está falando de mim. Os mais burrinhos diziam, coitadinho desse menino, está lá, pobrezinho, ó, fez voto de pobreza. Não. Os mais entendidos sabiam, ele está falando para mim quem eu sou. Tanto é que as pessoas o quê? O procuravam no deserto. As pessoas o procuravam onde ele estava. Você já viu alguém procurar sem abrigo? Procura. Vai para fazer caridade. Mas para ouvir o que ele tem para dizer? Não. É porque eles entenderam claramente a mensagem que João estava dizendo. Eu estou aqui como sacerdote, como vocês, mostrando quem eu sou e quem vocês também são. Alguns entendiam, iam de longe para o deserto para ouvir o que ele tinha para dizer. A mensagem de arrependimento e de salvação. Como é que está o seu caminho até Jesus? Como é que está esse caminho? Entenda que o caminho do Evangelho não é o mesmo caminho da religião. Me perdoa entrar em territórios delicados. Mas para eu ser liberto, a verdade me liberta, a verdade vos libertará, eu tenho que falar isso. O caminho do Evangelho não é o mesmo caminho da religião. O da religião te ensina a ir nas igrejas e participar de atividades. O do Evangelho te ensina a ser igreja e viver com Cristo. Você entende a diferença? Tem pessoas que estão no mecanismo. E esse mecanismo descansam elas, como se elas estivessem sendo aprovadas por estar fazendo, por estar vindo, por estar sendo, por estar cumprindo escala. Esse é o mecanismo da religião. Ele não salva. Vou falar baixinho que choca. Você pode vir a vida inteira para a igreja e não ser salvo. Bem óbvio isso, mas parece que as pessoas não sabem. Você pode passar a vida toda e ser pregador e saber toda a palavra, porque os fariseus sabiam melhor do que a gente, e não ser salvo. Porque o caminho que a religião apresenta não é o mesmo caminho que o Evangelho apresenta. João Batista falou, preparai o caminho para o Senhor. Preparar o caminho é isso, é saber que eu tenho pele de camelo. Se não for a cruz, eu sou imundo para sempre. Que eu tenho que disfarçar a impureza, o profano, com o santo o tempo todo.
Cara, é muito mais fácil admitir que você peca disfarçando santidade. Disfarçando pecado e santidade. Aumentando as vestes, aumentando o marketing, aumentando os posts hoje em dia, as franjas atuais são os posts de Facebook e Instagram. São as franjas. Quanto mais eu quero parecer que eu sou espiritual, mais você fica carregando lá para dar engajamento. Então essas são as franjas que hoje fazem aí os sacerdotes para parecer que são aceitos. Então a gente tem que aprender esse caminho do Senhor. Não fazer fusão entre santo e profano. Infelizmente, eu arrisco dizer, até sem errar, nós vivemos coisas que chamamos de santas, mas são profanas porque foram legalizadas há um tempo atrás. E nem eu sei que é profano. Vou repetir. Eu acho que eu fui bem além agora aqui, né? Nós corremos hoje o risco de viver coisas profanas como são santas, porque se legalizaram essas coisas no passado, na era das trevas da igreja. E nem nós sabemos que é profano. E nós estamos em um outro tempo que outras coisas estão sendo legalizadas pela lei, que vão ser naturais no futuro e que a igreja vai aceitar. Olha só como é que é. Então o que acontece? Esse é o cinto apertando. Tentando fazer a fusão entre santo e profano. E se não for a graça de Jesus, nós estamos tudo liquidado. Se Jesus quisesse fazer, não, vamos pôr fogo amanhã, não sei tudo, e recomeçar a história, eu acho que era mais fácil. Acho que era mais fácil. Então, mas nós não podemos, o que nós não temos consciência é outra história. São os pecados de ignorância. Deus não leva isso em consideração. Você pode dizer amém? Fala assim, graças a Deus. Já basta os pecados conscientes. Se eu fosse levar em conta os de ignorância, eu estava enrolado. Agora, as coisas que eu tenho consciência têm que ser tratadas. Quem pode dizer amém aí? Nós temos ou não consciência daquilo que tem que ser mudado em nós? Sim ou não? Nós temos. Preparar o caminho do Senhor. O caminho que me dá acesso ao Senhor. Fazer a manutenção desse caminho. Para ser tranquilo, para ser veloz, para ser constante, esse caminho até Jesus. Quero que você medite muito nisso hoje. Comer gafanhoto. Só fazer aqui uma parte. Alguns estudiosos falam que não era possível ser gafanhoto. Ou era uma planta que lembraria o maná, na sua doçura, ou sementes. Só que é possível sim ser gafanhoto, porque a lei levítica fala quais são os animais imundos que se podia comer e os que não eram imundos. E há uma lista de insetos em Levíticos que permite comer alguns insetos como puros, como permitido. E na lista estava lá o gafanhoto locusta e o gafanhoto cortador. Então, eu te pergunto, é lógico ou não é lógico? Se não houvesse a prática de comer isso, tinha o porquê de pôr na lista em Levíticos para poder comer? Não. Se está em Levítico é porque havia uma prática naquela cultura de se ingerir gafanhotos e outras espécies de insetos. Eu estava lendo sobre isso, para não falar besteira. Alguns falam até, porque o que eles fazem? Eles pegam, olha o processo, isso aqui tem revelação. Eles pegam um gafanhoto, morre, né? Corta a cabeça, corta tudo mais, põe no sol e põe no sal. E ele fica, não sei, é isso aí, desidratado, isso. E há quem fala que o sabor chega a parecer o camarão. Olha que delícia. Tem que provar um dia desse. Vou provar. Se eu me arrumar, eu vou provar. E eu provo. Se não gostar, eu vou falar que eu não gostei, mas eu provo. Dizem que é uma iguaria excelente. Não é? E é riquíssimo em proteína. 75% do gafanhoto é só proteína. Então o João podia viver assim, ó, muito tempo no deserto, porque tinha proteína, quase 100%, e tinha o mel silvestre. Combinação vital para ele sobreviver. Ó, tem no continente. Pode comprar lá. Eu não sabia. Tem no continente. A locusta ou o cortador? Qual que é?
Então, gafanhoto tem um simbolismo por trás disso, queridos. Se você ver a Bíblia, gafanhoto é sinal de juízo, de praga, sim ou não? Aqui está o segredo. Ou aquilo que te devora com a cruz vai te alimentar e te dar acesso eterno, ou se você não põe no processo de luz, que é o sol, e de sal, que é o evangelho, ele vai te devorar. Vou repetir. O juízo de Deus, o pecado por si só é o seu próprio juízo. Ele tem consequências. Ano passado, se eu não me engano, na Páscoa eu falei sobre isso. Me mostra um pecado, me mostra uma coisa que a Bíblia fala para não fazer, que você não fazendo, você perde com isso. Me mostra uma coisinha só. Me mostra uma coisinha que a Bíblia te pede que vai te fazer mal não fazer. Só que a nossa carne lamenta profundamente não poder pecar. Mas a gente sabe, de forma racional, que aquele pecado vai me fazer mal, mesmo se você não for crente. Você consegue ver assim? Tira agora a igreja, tira agora Jesus, tira agora a Bíblia. O que nós chamamos de pecado, vamos dizer que não tem ética. Tudo que é fora de ética, tudo que não é ético. Você entende que se você praticar, vai te dar consequências ruins, sim ou não? Olha só. Você não precisa de religião. Você tira o evangelho, tira Jesus e pecado continua sendo pecado. Por quê, gente? Por que nós estamos casados com esse negócio e não largamos disso? Tira tudo e ele por si só se autodenuncia. Não tem nada que você fala que te pede para fazer que vai ser ruim para você. Vai ser bom, vai te projetar, vai te impulsionar para ambientes melhores. Mas nós queremos ficar casados com aquele erro. E pôr culpa na religião. Eu não vou para a igreja porque eu não posso mais fazer aquilo. Está casado com o quê? Com o pecado. Está casado com o erro. Está casado com a carne. Por isso que a questão é espiritual. Espiritual. Então, o gafanhoto é o pecado, é o juízo. Se eu coloco o meu pecado à luz de Deus e ao evangelho, ele vai alimentar a minha salvação, porque eu vou para a cruz. Sim ou não? Se eu não coloco o gafanhoto à luz da palavra de Deus, ao sal, que é o evangelho, Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Luz e sal. E eu mantenho vivo, eu vou para o lado de devorador. Eu vou ser devorado. Eu vou ter o juízo de destruição, que é o símbolo do gafanhoto. O que eu faço com o gafanhoto é o que define se eu vou ser salvo ou se eu vou ser condenado. João disse, eu não só estou vestindo como vocês se vestem, mas eu estou mostrando o que você tem que fazer com o pecado e com o seu juízo. Eu mostro o meu pecado para a luz, eu coloco nele o evangelho e eu ponho para dentro e caminho até a cruz. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? O seu pecado pode te salvar ou pode te condenar. O pecado pode me salvar? Sim, se você se arrepender dele e for para a cruz, ele pode te salvar. Agora, se você não se arrepender, se você continuar casado com ele, é o caminho do gafanhoto, é o caminho do devorador. O mel simboliza isso, a salvação, a doçura do evangelho, a doçura da revelação de que há uma saída. Se você for comigo lá em Apocalipse 10, 9, aqui é o apóstolo João, já não é mais João Batista, tá? É o apóstolo João que morreu exilado em Patmos, que escreveu a revelação de Apocalipse. Na sua visão com o anjo, ele fala exatamente isso que eu estou aqui dizendo. Com outras palavras, ele fala o seguinte: eu fui ter com o anjo em sua visão, quando ele teve essa visão do Apocalipse, eu fui ter com o anjo, ele pediu que me desse o livrinho, que era um rolo. Disse-me ele, toma-o e come-o. Olha só, o anjo fala, toma o livro, mas não lê, come. Estranho, né? Ele fará amargo no teu ventre,
mas na tua boca será doce como o mel. Olha só, amargo e doce. O livro, a revelação, denuncia o meu pecado e é desconfortável, sim ou não? É o processo amargo que me leva para a salvação. Mas quando eu entendo, quando eu encaro essa realidade, como essa realidade, a revelação vem doce como o mel, porque eu sou salvo, eu passo a ser habitado pelo Espírito Santo do Senhor. Uma atmosfera nova se estabelece em minha vida. E passamos a sentir o que é gostoso, o maná, o favo de mel em nossas vidas. A salvação é isso, é o favo de mel, é o mel silvestre, é o doce. Mas para eu viver esse doce, eu tenho que admitir, que eu tenho que tragar, engolir, admitir o meu pecado diante da cruz. Você pode dizer amém? Esse é o caminho que eu preparo para o Senhor. Não há Jesus sem caminho para Jesus. Faça comigo, não há Jesus sem um caminho para Jesus. É o caminho do arrependimento, da autoconsciência, de subjugar o meu pecado à palavra de Deus e à luz do Espírito do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que entender isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Para finalizar, o caminho, interessante, quando você faz um caminho, quem já viu alguma obra pavimentando asfalto, abrindo com trator, ruas, já viu aqui algum dia? Repara que enquanto se trabalha no caminho, a pessoa que trabalha está no caminho, sim ou não? Quem trabalha no caminho está no caminho. O caminho ele vai sendo melhorado, mas a pessoa não sai do caminho da pavimentação. Então, depois do caminho ser feito, ele não é mais revogado. Ele está lá. Ele permanecerá ali para sempre, aquele acesso. Aí vai ser sempre a minha escolha de passar por ele ou não passar por ele. Então, o primeiro passo que eu faço é criar um caminho para mim. Um caminho onde eu vou ver quem eu sou, saber o que eu tenho que fazer, me arrepender, tratar bem tratar com propriedade o pecado, usar o pecado para que eu possa ir para a cruz e não para longe da cruz. Lembra no deserto, quando há aquelas serpentes que picam o povo? Você lembra da passagem? Várias serpentes começam a picar com veneno que ardia, que queimava, muitos estavam morrendo. E Deus fala para Moisés, levanta uma serpente no deserto. E todos que olharem para a serpente, com o pé serão o quê? Curadas. Lá no Evangelho, Jesus se compara com a própria serpente. Eu nunca entendi essa comparação, porque serpente, vocês sabem que tem um símbolo do diabo, do engano, né? A gente lembra da serpente do Éden, que enganou Adão e Eva. E essa comparação para mim era muito estranha, comparar o meu Senhor com uma serpente. Eu orei um pouquinho, li um pouquinho, eu falei, meu Deus, é tão fácil de entender. Porque Jesus, ele nasceu no invólucro da serpente. Ele nasceu na matéria do pecado. Ele teve o seu corpo material como eu e você, porém cheio do Espírito Santo. Então ele como homem era a serpente. E Deus habitou no homem. Não é assim que fala a Bíblia? E Deus habitou entre nós como homem. Então ele como homem é como se fosse a serpente no deserto. Então Deus tratou o pecado com a natureza pecadora. Então o pecado ou me leva para a cruz, ou me leva para fora da cruz. O que determina isso, pastor? A minha decisão do que fazer com o pecado. Ou o que fazer com a minha natureza pecadora. Porque mesmo quando você não peca, você quer pecar. Sim ou não? Assunto chato, né?
mas tem que falar. Mesmo quando eu não peco, eu quero pecar. Uma vez eu me peguei orando assim, falei: Senhor, eu tenho vergonha da minha natureza, porque a minha carne pede tanta coisa que o Senhor não gosta. Eu peço perdão pelo aquilo que eu sou. Não estou nem pecando, mas eu já estou arrependido, porque eu sinto o que minha carne quer 24 horas por dia, e isso é vergonhoso para mim. Eu oro assim com o Senhor. É uma batalha bem profunda, bem doida. É uma leitura bem profunda sobre a minha essência. Isso me faz o quê? Lutar cada dia mais e buscar forças aonde só essa força pode conter essa força pecadora, que é a força do poder de Deus, do Espírito de Deus. Não, olha, se você for travar essa força com força humana, você já perdeu. Vou repetir. Travar essa batalha com braços de homem é derrota garantida. Essa batalha, ela é desde o princípio espiritual e só pode ser ganha espiritualmente falando. Então, se não houver um caminho para o Senhor, onde Ele se manifesta em minha vida, onde o poder dele flui em mim e através de mim, eu não vou ser possível, não vou ser capaz de vencer essa força que não cala. Paulo ele se rasgou. Eu não separei aqui os textos, só lembrei agora. Mas tem textos que Paulo fala assim, que ele se desnuda completamente. Isso o apóstolo Paulo pode falar, eu também posso. Ele fala: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Eu falei: meu Deus, o apóstolo Paulo não se salvou dessa miséria. Quem sou eu para achar que eu vou me salvar? Eu tenho que submeter isso à unção de Deus, ao poder do Senhor, à dependência dele. Pegar esse gafanhoto miserável, cortar a sua cabeça, expor ele à luz e ao sal, à luz e ao sal, colocar um melzinho nele e ó, crau, faz assim ó, crau, faz assim ó, crec, 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 crec. Quer você não esquecer, delicioso, crocante, crec, 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 crec. Vou comer o pecado com mel, crec, 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 crec. Você vai para a cruz, que horror, né? Nem vou almoçar hoje, A atitude é importante. O que eu faço com a minha natureza e com aquilo que tenta me afastar do Senhor? Porque nada vai afastar você, amém? O que fala a palavra? Nem altura, nem, como é que é? Põe aí o versículo, por favor. Nem morte, nem altura, nem tempestade, nem... Já não lembro. Vou achar aqui para você. Romanos 8, 38. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dizer amém? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nada pode separar. Então, esse caminho, número 1, ele é para mim. Fala assim para mim: esse caminho é para mim, para que eu possa chegar até o Senhor. Número 2, esse caminho é para o outro também, que não conhece. Assim como João Batista mostrou o caminho com a sua própria vida, o meu testemunho tem que mostrar para alguém esse caminho. A minha pregação tem que mostrar para alguém esse caminho. Então percorra esse caminho e mostre esse caminho para quem está ao seu lado. O seu testemunho é a única salvação para quem está ao seu lado. Eu vou repetir. O seu testemunho de comunhão com o Senhor, de renovo,
libertação, conquistas, é o único caminho de salvação para quem está ao seu lado. Testemunho impacta mais do que pregações. Testemunhos impactam mais do que pregações. Não retenha o seu testemunho. Conte para alguém algo que Deus fez na sua vida. Conte para alguém as suas experiências com o Senhor. Não se cale. Conte para as pessoas tudo que Deus fez na sua vida o tempo todo. Elas vão ser impactadas. Elas vão ser salvas em nome de Jesus. Eu lembro que uma vez uma pessoa falando comigo sobre milagres, né? Sobre o poder de Deus. Deus não faz mais, aquela conversa. Por que Deus não faz mais, pastor? Os milagres que fazia antigamente. Quem que já ouviu essa frase? Santa inocência. Ele faz o tempo todo. Nós estamos no lugar errado. Eu lembrei, vou te falar só uma história. Falei para ele, só uma história. Em 2019, eu acho. Nós fomos no Egito, num retiro. E lá foi uma pessoa, é o único cristão que estava lá assim, dando testemunho, porque todos os outros eram islâmicos que tinham se convertido. Esse tinha nascido já cristão. E ele estava contando testemunho, foram 3 traduções. Era ele falando em árabe, de árabe para o inglês e de inglês para o português. Estava muito demorado, muito cansativo. Mas estava tão intenso que nós nem vimos o tempo passar. Ele dizendo o seguinte, que ele sofreu um acidente. Um acidente onde ele estava de moto e ele caiu com a barriga em cima da ponta da porta. E a barriga abriu todinha. Repara, é algo que eu ouvi da pessoa, não me disseram. Eu estava lá e eu ouvi a pessoa que sofreu isso me contar. O que, Deus não faz. Não faz, eu ouvi, isso foi só um dos vários que eu ouvi. E a barriga se abriu toda. E o Samé, que é pastor, ele também é médico de profissão. E algumas coisas eram tão absurdas que o cara contava, que ele tinha que, como médico, explicar por que era possível. Porque quando ele foi operado, não puderam fechar o abdômen dele, e alguns órgãos ficaram em falta, e que ele conseguiu viver sem esse órgão. Não sei explicar agora, o Samé parou lá e explicou como é que medicinalmente era possível ele, sem aqueles órgãos que ele falou, viver. Então eram 2 ou 3 órgãos lá que traria para ele problemas, mas ele poderia viver sem aqueles órgãos. E ficou ali aberto. Resumindo a história, o pai orando, ele orando, desenganado pelos médicos, não morreu, estava lá aberto, via para dentro da barriga. E um dia tinha uma cirurgia marcada, adiaram, e aí remarcou essa cirurgia. No meio tempo, ele teve lá um anjo, que ele não sabia que era anjo, um médico, que o operou. Ele teve uma visão, tentando assim falar bem rápido, uma visão, onde alguém operava ele e fechava aquilo lá. Aí passou um outro médico, que não era o dele, e o examinou e deu alta para ele. E ele foi embora para casa. Matt, o nome dele, lembrei agora, Matt. Foi para casa. E aí ele pegou, e aí quando chegou o médico dele, ele falou assim, cadê o fulano que estava aqui? Aí eu vim aqui, fiz exame nele, dei alta, ele foi embora. Eu falei, foi embora? Mas eu ia operar ele agora. Não, eu dei alta, ele estava bem, estava fechado. Foi fechado. O cara coçou a cabeça assim, pensou e tal. Foi embora. Aí ele pegou, ligou para o médico, para o pai, olha, venha no meu escritório privado, clínica privada, eu quero rever o seu filho. Eles não perceberam nada. Levou ele lá e ele, olha, vai na máquina de ultrassom, aquelas máquinas de ressonância, né? De ecografia. E ele passou na máquina, voltou, e o médico sem entender nada. O porquê que ele não tinha entendido ainda bem o que estava acontecendo, não. E quando ele voltou e pegou o exame, ele olhou para o exame, ele ficou 5 minutos calado, sem falar uma palavra, porque os órgãos que faltavam no cara estavam dentro dele lá. E ele estava fechado, cara. Fechado. O assunto saiu de medicina e falou assim, ó, você é cristão, não é? O cara perguntou, você é cristão, não é? Eu falei, sou. Pois é, eu não tenho explicação para isso aqui não. Só pode ser o seu Deus.
Você fala que Deus não faz isso? Faz o tempo todo. Faz o tempo todo, está fazendo. Tinha lá uma senhora que ela foi expulsa da sua família, porque ela teve um encontro com Jesus, anunciou isso para a família e expulsaram ela de casa. Ela e a filha. Como é que ela ia desnegar um encontro com Jesus? Deus faz o tempo todo. Nós estamos na posição errada. Estamos na posição errada. Nós não estamos no caminho que nós encontramos com o Senhor. Estamos mais no caminho da religião do que nós imaginamos. Encontre o caminho que te leve para o Senhor. É o caminho de saber que sua pele é de camelo. Que nós estamos tentando disfarçar o pecado o tempo todo. E nós estamos apresentando o nosso pecado, o nosso gafanhoto, ao Evangelho como deve ser, e nem à luz de Deus como deve ser, para receber a doçura da salvação, o mel silvestre, aquilo que pode te libertar e te salvar, que é Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? Fica de pé onde você está. Quero orar com você, quero te abençoar. Duas coisas hoje nós aprendemos. Uma, um caminho que tem que estar sempre livre para chegar até Deus. O ministério da preparação, preparar o caminho. Segundo, o meu testemunho pode preparar o caminho de quem está ao meu lado. O que pode te parecer simples, singelo para testemunhar, pode ser um mundo para alguém. Você fala para alguém hoje que não tem o que comer, que você come todos os dias, é um testemunho maravilhoso. Tem gente que não tem o que comer todos os dias. Você fala, eu tenho todos os dias pão na minha mesa. Meu Deus, você vai edificar alguém que não tem essa realidade poderosamente. Não menospreze os seus testemunhos, as suas experiências com o Senhor. Compartilhe com alguém. Percorra o caminho para o Senhor e mostre o caminho para o Senhor, para alguém que está ao seu lado. A igreja é chamada para isso. Isso foi tão forte. Quem que já leu sobre Apolo? Apolo foi um discípulo de João Batista. Em Atos 18 fala o seguinte sobre Apolo. Apolo era judeu com nome grego. Apolo é o nome de um deus grego. E fala o seguinte: era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo entretanto somente o batismo de João. Apolo foi um cara que ia pregando sobre Cristo sem conhecer a Cristo, só no batismo de João. É possível que algum discípulo de João Batista discipulou Apolo e ele passou pregando para todo lado, até que um dia ele conheceu Paulo e recebeu o Espírito Santo e ficou mais power ainda. O cara ficou poderoso, o homem. Paulo era um outro apóstolo Paulo. Fala-se pouco sobre ele, mas o homem era fenomenal. Mas por quê? Porque viveu o ministério da preparação do caminho do Senhor. Ele conheceu lá com João Batista. Isso é bom ler, porque parece que era irrelevante o que João fez, né? Pequenininho ali, poucas pessoas, poucos discípulos, mas você vê que lá na frente um Apolo aparece, nascido do ministério de João Batista, que ninguém dava valor. Por quê? Porque ele passou a mensagem que é preciso se arrepender, é preciso enxergar Cristo nas Escrituras, receber o Senhor como o Senhor Salvador. Então, que essa palavra de salvação encontre o seu coração, encontre o coração de quem está ao seu lado e carece dela. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Tudo o resto você vai ter. Você vai ter bênção no casamento. Você pode dizer amém? Bênção financeira, bênção no trabalho, tudo você vai ter. Mas o Evangelho não é sobre te dar essas bênçãos todas. É sobre te mostrar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Não é outra mais. A boa notícia é que eu posso ser salvo, que eu posso ser liberto, que eu posso ter vida e vida em abundância. Esse é o Evangelho que eu conheci e me libertou. E é esse Evangelho que eu sei apresentar. Eu quero que você abrace esse Evangelho.
no caminho da autoconsciência. Fala: Senhor, que nunca falte caminho para eu chegar até o Senhor e chegar até Deus. Que eu faça hoje as minhas renúncias, porque tudo que eu chamo de pecado, eu sei que me faz mal. Me ajuda com o teu poder, com o teu Espírito Santo, a ter autoridade sobre essa natureza que me impele, que me empurra para um caminho oposto ao seu caminho, em nome de Jesus. É isso que eu oro para vocês, é isso que eu profetizo para vocês, em nome de Jesus. Porque tudo o resto a ser conquistado, sem esse detalhe, é vão, é nada. Faça como João Batista, se divorcie de coração desse sistema. Mude a equivalência de valores. Estar bem é estar bem com Deus, não é estar bem na vida. Quero ouvir um amém. Estar bem é estar bem com Deus, não é estar bem na vida. Eu te pergunto, como você está hoje? Você está bem? Tudo bem com você? Responda segundo a sua relação com o Senhor. Não está muito bem, mais ou menos. Quero te chamar aqui no altar agora, em nome de Jesus. Vem aqui no altar. Se a sua resposta é: não estou muito bem, quero que você venha aqui no altar. Quando você for responder essa pergunta daqui para frente, você vai dizer: importa se eu estou bem ou não com o Senhor. Não importa se eu estou bem ou não na vida, se eu tenho ou não dinheiro, se eu tenho ou não emprego. Importa se eu estou bem ou não com o Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra de exortação, de salvação, de vida. Obrigado, Pai, por João Batista, que fala a tua palavra, Pai, que nenhum homem nascido de mulher foi tão grande como ele. Meu Deus, quantos desafios. Vamos orar, igreja? Levante para cá a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, os teus filhos, Pai, que não se sentem tão bem hoje, e que às vezes têm respondido essa pergunta no automático, baseado, Senhor, no que tem. Se tem emprego, se não tem, se está feliz ou se está triste. Mas essa resposta tem que ser dada se nós estamos bem ou não com o Senhor. Pai, aqui no altar nós colocamos os nossos pecados. O gafanhoto devorador que tenta, Senhor, me sufocar, atrapalhar os teus caminhos em minha vida, Pai, nós renunciamos a ele agora em nome de Jesus. Apresentamos, Pai, esse pecado ao sal, à luz do teu evangelho, Senhor, ao sal que é a tua palavra, Senhor, que preserva, que protege, que torna eterno aquilo que era perecível, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar, Senhor, consagrar, Pai, e profetizar um novo tempo, um tempo espiritual, um tempo de comunhão com o Senhor, um tempo de revelação, um tempo de poder, autoridade, Pai, um tempo, Senhor, de intimidade com o Senhor. Essa é a palavra, intimidade com o Senhor. Que a balança de estar bem ou mal seja sempre espiritual, nunca material, nunca carnal, sempre espiritual. Eu os abençoo e libero para as tuas grandezas, as tuas bênçãos em nome de Jesus, Pai, para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu estendo essa oração para toda a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Todos nós carecemos de sempre estar prontos para percorrer o caminho da tua presença, o caminho de comunhão com o Senhor, o caminho de intimidade com o Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus. Que a tua palavra venha a ser viva e abundante, como fonte que não cessa sobre cada um, no interior de cada pessoa aqui presente, Pai, em nome de Jesus. Que nossos testemunhos vividos possam ser contados e mais testemunhos possam ser acrescentados para o teu nome, as tuas grandezas serem reveladas na terra em nome de Jesus, Pai, e muitos conhecerem esse caminho de salvação através do nosso ministério em nome de Jesus. Eu os abençoo e declaro, Senhor, vitórias, bênçãos, livramentos, saúde, Senhor. Tudo que eles precisam e carecem, o Senhor pode e eu sei que vai atender. E eu libero essas palavras de vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.